Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Jó capítulo 16, a nossa leitura dessa manhã. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam, se vocês estivessem em meu lugar. Eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim, e como meu adversário aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam, todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes, arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Capítulo 16, mais uma resposta de Jó para os seus amigos e também mais um momento de desabafo da dor dele. E nós podemos perceber aqui neste capítulo o que acontece com a gente quando as nossas forças se esgotam. Você já se sentiu assim? As forças se esgotando? Em meio às nossas dores, quando a gente passa por alguma prova, geralmente no começo a gente tenta reagir, a gente tenta enfrentar, a gente tenta fazer alguma coisa, buscar ajuda, mas pode acontecer e acontece que às vezes depois de buscar muita ajuda, de várias tentativas de se levantar, a gente chega a um momento onde a gente não encontra mais força. Além da gente não conseguir resolver os nossos problemas, a gente se sente esgotado. Forças espirituais, a fé, forças emocionais e até forças físicas. Às vezes o nosso corpo, a gente não consegue mais ter ânimo para poder se levantar. E isso pode levar a gente a essa exaustão. Olha o versículo 7, se não era isso que Jó sentiu nesse momento. Ele diz: na verdade, esgotaste as minhas forças. E ele está falando isso para Deus. Ele fala: tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Um desabafo e um sentimento de esgotamento. A psicologia, ela tenta dar alguns nomes para explicar esses distúrbios, e uma das síndromes chamada de síndrome de burnout, que significa esgotamento, como uma vela que está se apagando. E há pessoas que inclusive estão
com uma vida financeira boa, e às vezes até com uma vida profissional boa, e mesmo assim passam por esses tipos de sentimento, de esgotamento psicológico, físico, e nós precisamos entender que Jó viveu isso, mas ele tinha muitas razões para esse tipo de sentimento. E aqui, como a gente percebe a situação de Jó diante desse esgotamento? Primeiro, ele diz que as palavras que ele ouvia aumentavam o seu sofrimento. Olha o versículo 2, ele diz: tenho ouvido muitas coisas como estas, vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Vocês, quando nós estamos nos sentindo assim, esgotado, parece que por mais que as pessoas tentem falar aquilo, piora a situação, a gente fica se sentindo mais cansado ainda, talvez mais frustrado, porque não consegue melhorar. Segundo sintoma que a gente vê aí em Jó, desse esgotamento, ele diz que ele teve atitudes que não trouxeram alívio para ele. Versículo 6, se eu falar, a minha dor não cessa, se me calar, qual é o meu alívio? Ele está dizendo, quando eu falo não resolve, e quando eu fico quieto também não. Então eu já tentei de tudo e nada adiantou. Esse é um sintoma de esgotamento. Terceiro, a visão da sua dor e daquilo que foi destruído. Olha o versículo 7, que a gente já leu. Ele diz: tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Quando nós estamos com esse tipo de sentimento de esgotamento, parece que a gente começa a se lembrar de tudo aquilo que a gente já sofreu, às vezes até na nossa vida, até na nossa infância, e as coisas que nós não conseguimos alcançar, as frustrações parece que vêm à tona, porque nós estamos fragilizados emocionalmente, estamos fragilizados fisicamente, e há uma tendência de associação. A nossa mente, no meio do sofrimento, ela naturalmente, de maneira às vezes até automática, ela traz à nossa memória tudo de ruim que aconteceu conosco, que já fizemos, ou que fizeram conosco. Então Jó está dizendo aqui: as minhas forças acabaram e o Senhor destruiu a minha família. Parece que é o primeiro momento que ele fala desse luto, que ele perdeu 10 filhos em um só dia, além dos servos que trabalhavam com ele, além da saúde dele. Quando ele fala no versículo 8, testemunha disto é que me deixaste enrugado, a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Ele olhava para ele e via seu corpo desfigurado por causa da enfermidade que o abateu. Então, quando nós estamos nos sentindo assim, irmãos, realmente é um momento muito difícil. Mais um sintoma de Jó, no quarto lugar, sintoma de que ele está sendo zombado e desprezado pelas pessoas. O versículo 10, ele diz: homens abrem sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam, todos se ajuntam contra mim. É interessante esse sentimento de que as pessoas estão falando mal da gente. O que será que as pessoas estão pensando sobre mim? Quando nós estamos assim, tão fragilizados, a sensação é de que as pessoas estão desprezando a nossa dor, ou estão até nos culpando por estar do jeito que estamos. E era mais ou menos o que estava acontecendo com Jó mesmo. Mas é terrível que esses sentimentos, eles podem nos sufocar no momento que a gente está tão fragilizado. E em quinto lugar, o que talvez seja tão terrível, e uma coisa está conectada à outra, a sensação do abandono de Deus. E aí você vai perceber a partir do versículo 11, ele diz: Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz. Olha Jó lembrando dos momentos bons da vida dele. Porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. Por um lado você percebe Jó crendo na soberania de Deus. Ele está dizendo: se eu estou assim, de alguma forma Deus permitiu. Mas a linguagem dele é a linguagem de alguém que está de alguma forma ferido com Deus e se sentindo abandonado. Olha o versículo 13, para a gente perceber mais ainda
ele diz: as suas flechas me atingem de todos os lados. Parece que os problemas vêm de todos os lados, não há alívio. Ele diz: atravessa meus rins e não me poupa. Mas no versículo 14, ele ainda diz: ele me fere com golpes e mais golpes, falando sobre o Senhor, e arremete contra mim como um guerreiro. Irmãos, tudo isso é a linguagem de alguém que está se sentindo abandonado por Deus. Nós não devemos ter vergonha de, quando estamos sofrendo, assumir que às vezes esse sentimento passa no nosso coração. Nós não devemos alimentar isso, acreditar nisso, mas assumir que passa na nossa mente essa sensação de que Deus nos abandonou. Na história da igreja, muitos homens de Deus, eles chamavam isso de noite escura da alma, onde o próprio Deus permite que a gente tenha a sensação de que Ele nos abandonou. O próprio Deus permite que a gente tenha a sensação, entenda a palavra, de que Ele está longe. Ele não está longe, Ele não estava longe de Jó, mas a sensação da distância de Deus, do silêncio de Deus, faz parte também do processo de Deus na nossa vida, do que Ele quer nos ensinar, do que Ele quer fortalecer a nossa fé no momento que nós não estamos sentindo ou vendo a mão dEle. E aí, irmãos, para concluir, o que Jó está fazendo no meio do sofrimento? Parece que Jó aqui está muito revoltado, em parte ele está, mas se você perceber, ele está em oração, ele está desabafando com Deus, e isso é muito importante. Em primeiro lugar, a gente percebe que Jó estava se humilhando. Versículo 15, ele diz: costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele, e enterrei o meu orgulho no pó. Nós precisamos entender que quando nós estamos nos sentindo esgotados, nós devemos nos humilhar mais diante do Senhor, nos quebrantar, abandonar todo o orgulho, inclusive o orgulho de pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda, e até incomodar as pessoas, se nós estamos sofrendo nesse nível. Irmão, se humilhe diante do Senhor, se você está passando por algum esgotamento. Em segundo lugar, irmãos, a gente vê Jó também chorando no altar de Deus. Versículo 20, diz o texto: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Quantas vezes nós só choramos diante das pessoas? Jó está falando: eu continuo chorando no altar de Deus. 1 Samuel capítulo 1 diz que Ana, uma mulher estéril, que passava por tantas ofensas de uma outra mulher, ela chorava com o marido, mas a alma dela continuava angustiada. Mas em 1 Samuel capítulo 1 diz que ela subiu à casa do Senhor, chorou diante do Senhor, e quando ela levantou, o seu semblante já não era mais o mesmo. Nós precisamos deixar as nossas lágrimas todos os dias no altar do Senhor, mesmo com dor, triste, chore no altar de Deus, mesmo que isso não vá resolver o problema em um dia, uma semana e um mês. Chore no altar do Senhor, porque as lágrimas no altar do Senhor são recolhidas e Deus se atenta para elas. Ainda vemos Jó, além de se humilhar e chorar no altar, ele persevera em oração. Versículo 17: embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Ele está dizendo: eu estou sentindo tudo isso, eu estou ferido, eu estou esgotado, mas eu continuo orando. Mesmo que as nossas orações diminuam na intensidade, na nossa alegria de orar, nós devemos perseverar em oração. E em quarto lugar, Jó tem certeza que Deus é justo e que o próprio Deus intercede por ele. Uma revelação especial aqui, irmãos. Versículo 19, ele diz: já agora minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Amado, Jó tem uma revelação de que o próprio Deus intercede por nós. Ele é justo, ele é um juiz justo, mas há uma intercessão no céu por nós. E nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso advogado, Ele ora por nós, Ele intercede por nós, e nós sabemos que o Espírito Santo também intercede por nós. Há em Jó, um homem de Deus,
da época dos patriarcas, uma revelação do Senhor em meio à sua dor, que ele mesmo não compreendia, mas ele, pelo Espírito do Senhor, da graça de Deus sobre a vida dele, ele entendia que o Deus que estava permitindo tudo aquilo, que é justo, que é juiz, de alguma maneira o Senhor também intercedia ao próprio Senhor, porque o Senhor Jesus é Deus e intercede por nós. Ele sabia que havia um advogado junto ao Pai, ou seja, que Deus, ele é justo, e mesmo na sua justiça perfeita, ele advoga a nossa causa, ele quer nos levantar, ele quer nos curar, ele quer nos restabelecer. O que nós precisamos é buscar a sua presença todos os dias, não desistir. Você está esgotado? Se lance aos pés do Senhor, se aquiete, coloque a boca no pó. A palavra do Senhor diz: fique em silêncio, talvez ainda haja esperança. Ou seja, continue clamando, mesmo no meio da dúvida, e descansando no Senhor, e se aquietando, e confiando mais na lágrima e no seu desabafo no altar de Deus, do que somente com os homens. Há momento que devemos sim procurar ajuda, ter pessoas ao nosso lado, sobretudo quando estamos passando por dores nesse nível, mas nós precisamos permanecer no altar de Deus. Vamos orar. Pai, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é poderosa, possa fortalecer a nossa fé nesta manhã, e aqueles que de alguma forma estiverem esgotados emocionalmente, espiritualmente, que o Senhor derrame graça especial para, ao meditar no processo que o Senhor trabalhou no seu filho Jó, nós possamos, ó Deus, compreender que o Senhor também trabalha em nossas vidas através de processos, querendo, ó Deus, sempre nos ensinar, nos aperfeiçoar e nos levar a confiar no Senhor, quando nós não sentimos e não vemos saída. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor.